Sabe aquele trabalho de mestre, aquele filme que você assiste quase em silêncio, sabe? Reverente, sempre ali prestando atenção e mais observando do que consumindo e pensando o tempo inteiro, meu Deus, como deve ter dado trabalho para fazer esse filme aqui e para isso existir. Meticuloso, pensado, cirúrgico, foi isso que eu senti assistindo a Única Saída. Cada vírgula do roteiro tá ali na tela. Cada movimento de câmera, cada som, cada ausência de som parece premeditada, sabe? Nada é acidental, nada é gratuito. E eu fui completamente arrebatado por essa obra aqui. Dirigido pelo lendário diretor Park Chan-wook, sul-coreano, o longa acompanha a história de um homem, tipo assim, completamente desesperado. Ele foi demitido abruptamente após 25 anos na mesma empresa. E ali ele, completamente desesperado, como eu falei, ele vai tentar eliminar qualquer tipo de concorrência que exista para que ele consiga a sua nova vaga de emprego. É uma história conduzida com um domínio absoluto de quem sabe exatamente o que está fazendo. E talvez o mais importante, saber exatamente o que provocar na gente que está assistindo. E falando óbvio, já tirando isso da frente, gente, a fotografia do filme é brilhante. Talvez seja a minha favorita do ano, sério, assim, é impressionante. Os movimentos de câmera do filme são brilhantes. E não é por exibicionismo, sabe? Não é só para parecer bonito, mas tem intenção, tem realidade ali. Os movimentos aceleram quando precisam, né? Como o mundo parece que está escapando do controle e desaceleram também, quando tudo fica muito sufocante no filme. Os personagens constantemente aparecem ao fundo, desfocados, meio que ali mostrando que muitas coisas decisivas e muitas pessoas importantes ficam desfocadas nas nossas vidas, a gente não presta atenção mais para elas. Quando um problema surge ou quando, por exemplo, a gente é demitido, pessoas importantes ficam ao fundo, desfocadas. E é isso que a câmera faz com esse filme. Não é só exibicionismo, como eu falei, ela tá ali para contar uma história. A câmera, ela serve à trama, ela serve aos personagens. E claramente tudo isso foi ensaiado, tá tudo no roteiro, cada movimento de câmera foi pensado. E ela nos conduz, a câmera nos conduz para dentro da mente de um homem assim completamente devastado por conta da sua demissão. Alguém que dedicou décadas e décadas da própria vida para uma empresa de papel. E em troca, ele recebeu a famosa classe média alta, a vida de classe média alta. 2 Golden Retrievers, um casal de filhos, né, uma esposa super bonita e amorosa, e aquela famosa família margarina, sabe, de propaganda de margarina mesmo. E tudo isso para ser descartado, de repente, sabe, sem maiores explicações. E o filme explora de forma dolorosamente precisa, né, um nível de desespero e o nível de dependência que a gente cria em relação aos nossos empregos, por mais mundanos que eles sejam, a ponto de tratá-los assim como tão essenciais quanto as pessoas que amamos. E sim, obviamente a gente trata dessa forma, mas quem impôs isso obviamente foi o sistema, tal, mas a gente tem a nossa parcela de culpa pelo desespero que a gente trata sobre esses empregos, né? E Mansu, que é o protagonista aí do filme, ele tem um talento genuíno para botânica, por exemplo. Ele tem um amor profundo por natureza e por árvores. Ainda assim, ele foi sugado para a indústria da celulose, que é uma das indústrias que mais desmatam no mundo. E a metáfora é tudo menos sutil, obviamente. Mansu, ele destrói o próprio sonho com as próprias mãos, com o seu próprio emprego. E quando essa dependência ela desmorona, nada mais parece importar ao redor. Filhos, esposas, afetos, tudo é empurrado para a margem. Aquilo que sempre foi justificado como prover para a família, o homem que tem que prover ali para a família, tudo se transforma no maior agente de destruição desse mesmo núcleo familiar que eu estou contando para vocês. Um abraço e na tentativa de oferecer mais e mais e mais para essa família sempre, a gente perde tudo, porque a gente perde os pequenos gestos, né? Tudo isso desaparece, como por exemplo um beijo, um boa noite, um abraço, um eu te amo. Tudo vira papel em branco, vazio, seu emprego, sabe? Tudo vira vazio sem esse emprego. Mansu, ele se sente exatamente assim, um papel vazio. E ao mesmo tempo, quando esse emprego existe, a arte da vida desaparece. A música da vida é abafada pelos sons das máquinas de celulose
e das árvores sendo cortadas. E o silêncio interno vira assim, ruído industrial, vira qualquer coisa, sabe? E ainda é comemorado quando a gente consegue esse emprego. Como se a grande conquista, né, fosse apenas um número no salário. E não qualquer forma de satisfação íntimo que está dentro da gente, o que a gente quer realmente fazer com as nossas vidas. Promoções, novos projetos, novos cargos, eles oferecem aquela felicidade enorme, mas que é instantânea. E eles acabam sufocando o desejo real, que é viver, sonhar, experimentar. E o cotidiano ele nos esconde de nós mesmos, né? Tudo vira urgente, corrido, funcional. Nada tem sentido de verdade, no final das contas. E a única saída explora tudo isso de uma forma simbólica e profundamente sensível, mesmo com comédia de forma sensível, né? E sem didatismo, sabe? Sem aquela coisa de sublinhar as ideias do filme, deixando bem claro o que ele tá pensando, tratando o espectador como burro, como se fosse incapaz de entendê-lo, sabe? O roteiro é inteligente e talvez por isso mesmo tenha sido ignorado, né? Por várias grandes premiações aí, como por exemplo o Oscar. E esse filme escancara, gente, como essas grandes premiações como o Oscar, como eu falei, por exemplo, elas estão muito mais preocupadas em premiar a melhor história de campanha, a melhor campanha, né? E não o melhor filme. Ou seja, é muito menos emocional e muito mais racional, no final das contas, é o que eu sempre falo aqui. A escolha ela é estratégica, gente. E para estar entre os indicados, você precisa de campanha, você precisa de dinheiro e mais do que tudo, disposição. E ao que tudo indica, foi algo que foi abandonado pela distribuidora do filme nessa reta final de concorrência, né? Resultando num snob completo e do filme não tendo nenhuma indicação no Oscar. Até mesmo na categoria que por muito tempo esse filme foi um dos favoritos, que era a categoria de melhor filme internacional. Completamente esquecido e me impressionou muito isso. Mas, no final das contas, gente, na minha opinião, nada disso importa tanto assim. Prêmios, indicações, valem muito quando eles valem muito pouco, né? Eles não valem nada quando eles não são sentidos. Se uma indicação funciona apenas como uma promoção no seu trabalho, sem trazer qualquer sensação real de experiência, de completude, de vivência, sabe? Será que vale tanto esforço? Será que vale tanto dinheiro e tanta coisa que a gente coloca? Será que 25 anos de luta ou um ano inteiro para uma campanha de Oscar compensam a felicidade, né? Será que essa felicidade chega na nossa verdade, no que está dentro da gente? Será que vale tanto assim essas indicações? Bem, eu não sei você, gente, mas eu entendo que se o cinema ainda serve para alguma coisa, é para nos lembrar disso, né? Que talvez não vale a pena tanta luta assim. E eu sempre que puder, eu pretendo escolher viver.